Bom, pessoal, boa tarde, então, mais uma vez. Prazer em estar com vocês aqui hoje, tá ok? Vamos estar batendo um papo sobre a questão da interdependência e interconectividade. Muita gente fala sobre isso, mas contamos do dedo na mão direita, tiro 4 dedos, deixo só um, na verdade. Poucos fazem, na verdade, a questão da interconectividade, interdependência, questão da motricidade dos riscos. Vamos conversar sobre isso especificamente hoje, sobre esse tema. Vou contar um pouco a história da interconectividade, interdependência, vocês vão entender o porquê, e vou dar a aplicação delas na área da gestão de riscos, que ainda é muito pouco utilizado, e é primordial para que tenhamos uma visão mais holística, né, mais panorâmica dos riscos relevantes. Então, esse é o nosso objetivo, estar conversando. Esse é o currículo meu, só para poder recordar para vocês, né? Meu ponto hoje de diferenciação é ter aí um PhD lá em Cambridge. Falamos sobre, minha tese foi sobre o modelo de gestão de risco cibernético, focado no negócio da empresa. O restante, depois vocês dão uma olhadinha, vocês verificam depois, não vou perder tempo com isso. Bom, senhores, eu começo sempre o slide com essa que vocês já conhecem, quem participa ativamente dos nossos webinars, mas eu acho que tem que estar sempre inserindo isso daqui para poder focar. Senhores, o foco, a missão da área de gestão de riscos / controle interno, tá certo? Ela é o quê? Ela tem a obrigação de estar antecipando pontos positivos, eventos positivos como negativos, para que a empresa, a organização, a instituição, a corporação possa se adaptar. Então, essa é a função nossa primordial. Temos duas vertentes, duas óticas para estar sendo antecipativo. Podemos olhar só para trás, que é um tiro no pé, olhando só para trás, vendo só a frequência do que aconteceu o evento, você tem uma visão projetiva. E olhando somente só para frente, você vai acabar chutando. Então, qual é o casamento perfeito? Preciso olhar para trás para saber qual é o meu histórico e tenho que olhar para frente para poder estar identificando a minha situação atual, a condição que eu me encontro em termos de estar com os radares ligados. Então, esse casamento tem que existir. Eu tenho que ter um foco olhando para trás, saber o histórico, conhecer as minhas lições aprendidas e tenho que ter um foco olhando para frente, que sempre será nebuloso. Então, isso é um ponto fundamental. E fica mais nebuloso se não tiver uma visão de interdependência, interconectividade. Nós sabemos já, todo mundo já sabe, obrigatoriamente, o mundo que é VUCA. Desse mundo VUCA, né, ele partiu para o mundo BANI, tá certo? O mundo VUCA, ele é extremamente turbulento, o ambiente dele, e o mundo BANI é mais louco ainda. Nós temos aí a chamada incerteza caótica, ou seja, a mudança hoje é tão rápida, tão agressiva, tão disruptiva, que a gente tem, na verdade, né, um caos integrado. Então, o pessoal até fala aqui, da incerteza ao caos, ou seja, do mundo BANI, que era extremamente incerto, do mundo VUCA, que era extremamente incerto, ao mundo BANI, que tem, na verdade, leva ao caos, ou seja, total instabilidade que nós encontramos. Com isso daqui, a introdução é com base nisso de forma muito clara. Eu tenho que ter ferramentas que irá me fornecer uma certa estabilidade ou a certa nossa antecipação, que é o que eu estou querendo. Para isso, eu preciso ter um processo estruturado de gestão de riscos. Processo estruturado. Não entra no acho o quê, penso o quê. Então, eu preciso ter ferramental que me ajude a direcionar as atividades da empresa, no nível estratégico, olhando os seus objetivos, sua estratégia, e também no nível ligado à sua atividade, sim, à sua operação. Então, eu tenho um ambiente nosso da empresa operacional, que eu tenho que estar olhando constantemente, são os riscos operacionais, e o ambiente do risco estratégico, eu tenho que estar observando e olhando para fazer com que a empresa, a instituição, atinja seus objetivos, marque o gol. Para isso, eu vou tomar algumas medidas, tá certo? Preciso ter, na verdade, essa trajetória com uma estruturação forte do processo. O processo meu tem que ser um processo cadenciado, um processo que eu tenha início, meio e fim constantemente e volte a fazer, né, a retroalimentação. Em termos de quê? Prevenção, remediação e mitigação. Então, isso é fundamental eu entender isso claramente.
Mitigar, eu vou diminuir o impacto, prevenir, eu vou estar evitando que o risco venha a acontecer, e remediar, ele está pronto para acontecer, eu consegui detectá-lo, e antes que ele vá acontecer, eu vou fazer uma mudança de rota, que aquela rota que eu vou estaria seguindo é cheia de problema. Com isso, eu dou maior resiliência, ou seja, a empresa fica mais potente, fica forte para poder se preparar para levar as pancadas ou se desviar delas. Então, essa é a função da área de riscos de maneira muito clara e direta. Para isso, eu tenho que usar, de maneira muito clara e direta, 3 grandes estruturas ou 3 grandes ferramentas macro. Primeira delas, o ciclo de inteligência. Preciso trabalhar com inteligência. Preciso trabalhar com o conceito da inteligência hoje, que é você fazer o quê? Eu tenho que interpretar as informações. Então, interpretando as informações, coletando as informações do meu ambiente externo e do meu ambiente interno, obrigatoriamente, eu tenho, na verdade, já comecei a criar determinados riscos, identificando-os, tá certo? E criando, elaborando cenários. Trabalho a inteligência ligada a uma área de gestão de riscos, que também está ligada a uma área de cenários. Se eu não tiver essa tríade hoje inserida dentro do nosso contexto e do processo de gestão de riscos, eu fico míope. Não adianta eu ter só cenários, não adianta eu ter só inteligência, não adianta eu ter só riscos. Então, riscos hoje tem que estar pilotando ao mesmo tempo essa tríade, a dele, cenários, que é o cenário prospectivo, ou cenários prospectivos, e a questão da inteligência, interpretação das informações. Para quê? Para que eu possa usufruir e ter uma inteligência em riscos. Então, o produto que eu vou entregar é uma inteligência em risco, que eu vou estar trabalhando com cenários de riscos para frente, identificando as minhas áreas ou processos considerados mais relevantes para o negócio, tá certo? Os riscos que eles possuem, tá certo? As incertezas que ele possui, ok? Os controles que eu considero que são chaves para poder estar suportando aqueles riscos, tá certo? E o meu monitoramento constante. Então, eu preciso saber quem eu tenho que monitorar, quem eu tenho que trabalhar, quem eu tenho que apenas mitigar. Preciso ter essa visão e essa noção. Sem isso, senhores, a gente fica cego, surdo e mudo. Então, isso é primordial, a gente ter esse processo, ok? Primordial. Vamos lá. Eu não posso ser surpreendido. Então, esse é um ponto fundamental. Nem por um cisne negro, que é aquele risco, né? Aquele evento que tem baixíssima probabilidade, mas altíssimo impacto. Preciso estar preparado para ele, sendo que eu não posso evitar, porque a chance já é muito baixa de vir a acontecer, mas caso venha, eu tenho que estar preparado para. E não posso deixar de monitorar, para saber se as minhas condições não mudam. Então, isso é importante. E não posso ser, em hipótese alguma, ser pego por um rinoceronte cinza. Né? Como fala a Michele Wucker aqui, ela fala que são coisas que estão, né, em campo aberto para o mundo ver, mas são ignoradas até que seja tarde demais. Então, isso acontece. Então, o risco que, às vezes, a alta gestão nega que ela existe, ou ela está iludida, achando que, por ter processo, por ter norma, por ter, na verdade, né, uma ISO da vida, ela acha que está amparada. Não está. Eu preciso saber, na verdade, tem um programa de testes para saber se aquilo que eu coloquei como, né, diretriz, aquilo que eu coloquei como processo está de fato ocorrendo. Então, é fundamental não ser surpreendido de maneira muito clara e direta, ok? Fundamental isso daqui. Tenho necessidade de compreender o risco sistêmico. O que vem a ser o risco sistêmico, então? Risco sistêmico é o quê? É aquele risco que pode colapsar um sistema inteiro, mas é aquele risco que não é crítico. Então, eu preciso entender isso daqui. Uma das formas de a gente entender interdependência, interconexão, é eu saber o que um risco influencia no outro, de uma maneira positiva, para fazer aquele risco não acontecer, ou de maneira negativa, para fazê-lo acontecer, materializar. Então, está aqui colocado. Por isso que eu tenho que entender a sistêmica, né, que os riscos hoje trabalham entre si. Os pontos de ruptura que podem ser considerados modestos, pequenos, mas que ao longo do tempo ele vai abrindo. Se vocês forem repensar como Brumadinho aconteceu, foi justamente isso. Pontos de ruptura começaram a ocorrer dentro da barragem, acabou não sendo, né, identificado e percebido ou monitorado, seja lá como for o processo deles, e acabou dando no que deu.
É isso que nós temos que estar procurando entender. Não foi obra de Deus, não foi a natureza pura, isso não ocorreu. Isso foi, na verdade, falta de monitoramento, falta de uma compreensão da questão sistêmica de uma maneira geral. Então, isso é importante de entender claramente. A interconectividade e a interdependência têm a ver com isso daqui, ok? Eu tenho que compreender, na verdade, qual é o risco motriz, ou quais são os riscos motrizes, e os riscos são dependentes. Então, eu tenho uma colmeia de riscos na minha empresa, qualquer tipo de empresa tem esta colmeia, então isso aqui é importante vocês entenderem, não é uma empresa ou outra, e eu tenho que entender que um risco influencia no outro. Eu tenho que saber se, de repente, uma variável externa minha, uma variável social minha, influencia, por exemplo, no furto que eu estou tendo em projetos fotovoltaicos, por exemplo, de usinas fotovoltaicas, por exemplo, no roubo de cabo, tá certo? Que tem dentro da minha usina, pequeno ou grande. Isso impacta a empresa em qual sentido? Ela não cumpre com o projeto, né? O prazo do projeto, ela deixa de gerar energia para o cliente, tá certo? Então, tem uma série de problemas que podem ser considerados graves em função de um contexto, às vezes, externo, que está influenciando ou impactando o meu objetivo do meu projeto, da minha usina, da minha empresa, da minha área, não interessa. Esta visão eu preciso ter, porque não adianta eu colocar mais segurança se algo externo está influenciando diretamente, tá certo? Eu tenho que me preparar para isso, eu tenho que saber aonde que eu tenho que agir, tá certo? Então, eu tenho que entender quais riscos que influenciam e quais são influenciados. E isso hoje, senhores, no mercado não acontece. Isso não ocorre, o que é uma pena. As pessoas ficam ainda somente na probabilidade de impacto. Então, eu tenho que saber os que influenciam e os que são influenciados. Qual é o objetivo de eu saber isso daqui? Número 1, priorizar o tratamento. Priorizar quem eu devo cuidar primeiro. Porque, de repente, eu vou cuidar de um risco que ele é crítico, mas ele é influenciado. Se eu tratar daquele risco e não tratar a fonte de risco, como fala 31 mil, por exemplo, ok? Eu vou ficar a pé, porque aquela fonte vai estar viva e vai estar emanando, na verdade, a sua influência para ele ser materializado. Então, eu tenho que enxergar isso aí de uma maneira holística dos riscos meus relevantes. Eu tenho que fazer a interconectividade, pelo menos entre eles, entender essa dinâmica entre os riscos, pelo menos dos riscos considerados mais relevantes que eu tenho na minha empresa, tá certo? E isso hoje nem é feito. Positivo, isso é muito importante de entender. Preciso entender que as disciplinas que a gente trata hoje, e isso acontece muito nas empresas, elas são tratadas hoje como castelinho, elas são casulos. Então, não existe uma conectividade forte. Infelizmente, às vezes, as áreas de riscos, nas suas grandes maiorias, ele só vai integrar parte dos riscos que a empresa possui. Outra parte dos riscos que estão em outras disciplinas nem se fala, e ele, às vezes, por uma questão até de estrutura, uma questão até de estatuto, ele nem vai atrás buscar, porque, teoricamente, não é responsabilidade dele. Então, isso é um furo muito grande. A área de riscos ela é uma integradora de toda a informação do risco que a empresa tiver. Quando eu falo empresa, pode ser uma holding. Se for uma holding, o gestor de riscos tem a obrigação de estar integrando todos os riscos da holding, das várias subsidiárias que ele possui. Tá certo? Isso é uma questão clara. Não adianta ele fazer a gestão de risco só da holding, só da área administrativa, senão não teria uma gestão de risco corporativa. Ele tem que dar a diretriz, ele tem que saber o que está ocorrendo lá na ponta, ok? Então, o que ocorre hoje nas grandes empresas e também nas pequenas empresas é essa falta de conectividade. Exemplo claro disso, um risco de TI não fala com o risco de operação. Não fala. Ainda hoje eu enxergo, e tem um cliente que faz isso daqui, tá certo? Em qual sentido? Ah, nós vamos fazer um BIA para fazer um plano de cuidado de negócio. Olha só, o plano de cuidado de negócio, a área de TI, ela presta serviço para as áreas de negócio. Então, os clientes internos da área de TI são as áreas. E ela tem que saber, antes de fazer o seu DRP, antes de fazer o seu plano de continuidade, quais são os processos considerados críticos pela área de negócio, e não ela ditar a regra. E acontece, às vezes, justamente o contrário. Justamente o contrário, tá certo? A área de TI tem lá o BIA dela montado, tem, na verdade, né, o Business Impact Analysis montado, tem a listagem dos sistemas críticos,
e ela nem sabe se aquilo ali está aderente, tá certo? Está alinhado com as áreas de negócio. Tá certo? Ou acontece depois outra coisa, a área de negócio levanta a criticidade dela, coloca que ela precisa do sistema em 4 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, e nem pergunta para a TI se aquilo ali é viável para a TI também. Então, existem planos hoje desconexos um com o outro, da área de negócio com a área provedora da sustentação do processo. Vocês entenderam? Isso é importante entender, esta conectividade. E isso a ISO hoje, 22317, que é sobre o BIA, ela pede e obriga as pessoas a fazerem. Tá certo? Obriga. Então, está na norma hoje da ISO, que saiu agora em 2023. É importante entender bem essa conectividade. Isso hoje está tão importante que até as grandes consultorias, as Big Four, estão falando nisso, tá certo? Então, tem aqui uma da KPMG que já fala na interconectividade, tá certo? Só que o mercado não pratica, né? Está aqui o da Price, mesmíssima coisa. Ó, faça uma avaliação de interconectividade dos principais riscos de negócio. A KPMG, o ambiente atual preconiza que os riscos não podem ser contidos ou considerados de forma isolada, o que é o óbvio, tá certo? Isso a gente vem falando já faz muito tempo, mais de 20 anos praticamente, falando sobre isso. E o mercado agora que começou a falar e a fazer e a contar um pouco sobre isso daqui. Então, isso é um ponto importante. Ao longo do caminho agora, o mercado começa a realizar uma interconectividade em riscos. Só que esse começo de estar realizando essa interconectividade ainda está de uma maneira mais visual, gráfica, e está também de uma maneira extremamente qualitativa, tá certo? Não que esteja totalmente errado, não é isso. É que, às vezes, ao fazer essa fotografia, digamos assim, gráfica, você tem que ter algo embasado em uma área mais científica, para poder você estar certo de que aquilo é real. Não na base do acho, eu penso, tá certo? Porque isso tem que ser levado muito a sério. O Global Risk Report, né, desde 2005, ele já faz a interconectividade. Ele faz também de maneira qualitativa, só que essa imagem gráfica ela veio progredindo ao longo do tempo, vocês vão ver aqui agora. E eles pedem que se faça, na verdade, de maneira o quê? Qualitativa, mas ouvindo as pessoas que são especialistas. Então, ela tem uma média que ele faz por trás disso, mas é também qualitativo. Ok? Então, se pegar aqui o Global Risk Report, vocês vão ver que vai aumentando. O tamanho da flecha no final aqui, né, vocês vão ver que tem tamanhos diferentes, é em função de quê? Da força que possui, da conectividade que possui, acaba atingindo. Né? Em 2022, ele já mudou a forma gráfica de estar apresentando, também extremamente qualitativo, e chegamos aqui, na verdade, em praticamente 2023, onde o tamanho, né, da roda, ou da bola, ou do gráfico que está aí colocado de cada risco, é a influência que ele possui. Então, isso é interessante. Então, você começa a ver a conectividade que tem. Isso pela percepção que eles possuem. E você pode fazer um estudo macro, global, com estudos setoriais. Dá para se fazer sobre isso. Tá certo? Então, isso é um ponto fundamental, vocês poderem estar entendendo o processo como um todo. Ou posso utilizar também, isso aqui foi de 23, posso utilizar também ferramentas, né, matemáticas para poder trabalhar com isso, tá certo? Então, esse aqui, por exemplo, é o diagrama de Venn. Eu tenho vários riscos que podem estar se influenciando entre eles. Matematicamente, eu posso calcular a chance de ter, na verdade, esse triângulo amoroso aqui dentro, que é pequenininho. Então, a chance de acontecer isso aqui é muito pequena, de todos os riscos virem a acontecer ao mesmo tempo. Mas qual é a sacada deles aqui? É montar o mapa do inferno. Então, eles querem saber o quê? Que eles querem saber que os impactos resultantes da soma das áreas nesse triângulo pequenininho aqui, onde você está vendo a conectividade entre todos eles, é muito maior do que a soma das partes, o que é verdade, porque vem com uma potência muito grande. Então, isso o mercado vem praticando, caminhando, né, e jogando em cima disso daqui. Isso dá para fazer? Dá, mas aí a maturidade de quem está executando, ou seja, os analistas, né, as pessoas que são entrevistadas, tem que ser muito grande. Senão você vai ter miopias, né, tremendas em função disso, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder entender esse processo, ok? Em 2004, o COSO RM 2004, antes da ISO 31000, a primeira versão saiu em 2009.
ele lançou o framework dele, que é, né, a gestão de risco integrada, o ERM, Enterprise Risk Management, ele já lançou, e no framework dele ele fala que tem que fazer o quê? Ó? Interdependência entre eventos de risco. Só que naquela época ninguém deu bola para isso. Ninguém deu bola para isso. O pessoal achava que isso aqui era balela, que não precisava fazer a conectividade, que não tinha por que fazer isso daqui. Então, é esse que é o ponto principal que nós temos que estar atentos a isso. Então, a questão da interconectividade, da independência, já existe, senhores, pelo menos há 19 anos, no mercado oficialmente, quando a primeira norma, né, ou melhor dizendo, melhor prática, né, do COSO, soltou em 2004. Então, ele já pedia que tinha que ser feito. E continua pedindo, tá certo? No COSO dele novo, do ERM 2017, também ele coloca lá a questão da interdependência. Vejam vocês que isso é importante, mas o mercado como um todo não pratica, tá certo? Esse que vos fala aqui, né? Ou seja, a Brasileira Interrisc vem fazendo isso desde 2003, oficialmente, tá certo? Então está aqui, esse livro meu aqui de 2003, né, na página 140, a partir dela, eu tenho a explicação para fazer matriz de impacto cruzado, teorema de Bayes. De Bayes, na verdade, desculpe, de Bayes, tá certo? Então isso aqui é importante. A gente já vinha falando isso. Vejam bem, quase 20 anos atrás, um livro de setembro. Então tem 19 anos e alguns meses aí, beirando já os 20 anos. A gente já falava nisso, eu já falava da importância dele, já falava que tinha que ter uma matriz de impacto cruzado. Claro que naquela época a gente não estava maduro para isso, tão maduro, mas a gente já falava obrigatoriamente que tinha que ter uma conectividade, uma interdependência entre os riscos. Eu dou no livro até um exemplo. De 2003 a gente fala sobre vários tipos de riscos e a gente dá, e eu usava naquela época apenas a matriz MIC, que é essa daqui que vocês estão vendo aqui, ó, essa e essa daqui, onde você tem o risco na vertical, o risco na horizontal, que um interfere no outro. Então já se fazia isso, né, da onde a gente pegou, na verdade, essa técnica de cenários, tá certo? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, a grande sacada, no nosso ponto de vista, fora o que nós mostramos aqui para trás, não estou, em hipótese alguma, desqualificando. Estou mostrando para vocês que, ao fazermos sobre, na verdade, este, né, projeto, né, nós quisemos, na verdade, buscar algo, um referencial na realidade, o referencial acadêmico, né, um referencial científico, para que a gente pudesse ficar embasado. E eu fui buscar na tese que eu pratiquei, que eu fiz, que era de cenários prospectivos, onde eu estava estudando na época, e eu vi que a sacada do cenarista Michel Godet era muito importante. Então, o que foi a primeira vez que nós fizemos isso daqui? Nós buscamos, então, o teorema de Bayes, que é o teorema das probabilidades condicionantes, ou seja, um evento só vai acontecer se ele for influenciado por outro. Então, esse é o teorema que tem. É a condicionante, é aquilo que estabelece condições para que algo venha a ser materializado, tá certo? Então, tem a fórmula matemática, pode ter algoritmo, um monte de coisa. Só que o Michel Godet, ele facilitou a vida e criou um processo mais fácil de entender, que seria esse daqui. Eu tenho um risco A que influencia um risco B e que o B influencia o C. Se o A mudar a sua influência, de alguma maneira, sobre o B, o C vai ser atingido. Por quê? Porque ele está conectado na interdependência em relação ao A. Então, eu preciso estudar essa relação aqui. Então, existe uma relação indireta do A para o C. É isso que é importante nós entendermos. Eu influencio o B influencia o C. Se eu mudar o nível da minha influência por algum motivo, tiver um controle em cima, o C talvez não seja materializado. Então, é isso que nós temos que estar estudando e verificando a correlação. A mudança do contexto pode afetar o A e vai repercutir no C, na veia, obrigatoriamente, tá certo? Então, existe uma relação indireta entre A e C. Nos riscos, a mesma coisa. Eu tenho que entender essa relação, porque às vezes a gente vai fazer uma relação do B e por C, e a gente não leva em consideração que o A é o motriz. O A é o que influencia o B e influencia o C por tabela, obrigatoriamente. Se ele vai mudar, né, o contexto, né, a forma como o B vai ser materializado, ou a potência que ele vai ser materializado, ele vai influenciar o C na veia. Eu tenho que entender isso daqui. Então, isso daqui, ó. O risco A, falta de manutenção, influencia o B, que é uma intrusão no sistema, e o B influencia o C, que pode ser um roubo, um ataque cibernético, diabo 4. Então, isso daqui eu tenho que estar entendido. Isso aqui é fato, isso daqui. Como é que a gente pode trabalhar com isso daqui, então, trabalhando cientificamente de uma maneira mais light, né? A gente aplica, na verdade,
o teorema de Bayes com a técnica do Michel Godet. A técnica dele, que era específica de construção de cenários, porque ele queria entender a dependência e motricidade entre eventos futuros. Quando ele sacou isso daqui, porque o risco é um evento futuro, então eu falei, pô, então dá para adaptar. E nós fizemos uma pequena adaptação, né? Na matriz que ele montou, essa matriz aqui, a matriz que nós usamos, é de Michel Godet, tá certo? Nós só fizemos adaptações. Ele coloca só o positivo e o negativo, e ele já tinha essa matriz de interpretação, tá certo? O que é essa matriz de interpretação? É uma matriz de 4 quadrantes, dependência na horizontal, na vertical é a motricidade deles. Então, eu tenho o quadrante 1, que é um quadrante de ligação. Por que ligação? Porque aqui você tem uma instabilidade, isso aqui é importante entender, instabilidade por quê? Porque ele é ao mesmo tempo dependente e ao mesmo tempo ele é motriz. E por que ele fica nessa instabilidade? Porque eles influenciam entre eles, entre os riscos. No quadrante 2, eu tenho um motriz, esse motriz influencia o ligação e influencia o dependente. Então, aqui embaixo, vejam vocês pela lógica, ele é o quê? Puramente dependente. Ele não tem voz ativa. Ele depende do ligação e depende do motriz para poder vir a acontecer. Tem que ser estudada a força ou a potência dessa ligação. E eu tenho um risco que é totalmente independente. É o zangado, não fala com ninguém. Então, se esse risco, se eu souber que tem um risco que é crítico meu e que ele é independente, esse risco tem que ser tratado isoladamente, se ele for totalmente independente. Então, essa é a regra que eu tenho que estar entendendo e procurar conciliar isso de maneira clara. Qual é a adaptação que a gente fez, então? Então, nós pegamos, na verdade, né, esse processo de Michel Godet e adaptamos para a área de riscos. O que eu mudei? Coloquei apenas 4 critérios. Ele colocava 10 critérios, positivo e negativo. E é de 1 a 5 positivo e de menos 1 até menos 5 negativo, que influencia para acontecer, para não acontecer. Mas, no final, ele levava em consideração um número absoluto. Para a gente evitar a burocracia, nós fizemos com o quê? Alto, médio e baixo. Tá, ok? E o zero é que não influencia nada. Então, no eixo vertical, nós temos aqui os riscos, no eixo horizontal tem os mesmos riscos. E a diagonal eu elimino. Então, a gente vai fazendo. O que o risco 1 influencia no risco 4, no 2, no 3, e vai colocando a nota. É uma nota qualitativa, mas está balizada. Isso é importante. E um ponto fundamental, preciso fazer isso aqui em equipe. O importante é ter uma visão, né, multidisciplinar. Não adianta ter somente a minha visão, tá certo? Então, isso é importante nós entendermos bem o que vem a ser, tá certo? Isso é fundamental e nós entendemos este processo, ok? Para a gente poder entender o processo como um todo. Então, eu faço primeiro a matriz chamada de impacto cruzado, então isso é importante, fundamental entender bem esse problema, ok? Desse problema aqui, eu tenho a maior nota, quando entra pela vertical, eu tenho aqui embaixo a motricidade, quando sai da horizontal diretamente, eu tenho a dependência, ok? Isso aqui significa para mim, eu vou montar aquela matriz nossa de interpretação. Então, o que é essa matriz de interpretação? É aquela matriz dos 4 quadrantes. Então, essa que eu tenho que procurar entender claramente. Dependência na horizontal e a motricidade na vertical. E eu pego o que aqui? Eu pego a maior nota que eu tenho da motricidade e a menor nota. Soma e divido por 2. Eu tenho o eixo já da motricidade. Maior nota, menor nota, divido por 2. E o mesmo da dependência. Então, eu crio uma matriz com base que nas maiores notas da dependência, menores notas dela, soma e divido. Maiores notas da motricidade, né, e menor, soma e divido por 2. E eu tenho essa matriz colocada aqui. Esse é o ponto fundamental para a gente poder entender o processo, tá? Como um todo. Então, um ponto fundamental, aí ela tem várias configurações. Ela pode ter, por exemplo, nesse aqui, foi a tese minha que eu fiz para o Rio de Janeiro, aonde para ver a condição dele. Isso aqui é um ponto fundamental, é um ponto importante para poder assistir. É isso? Então tá bom, obrigado. Eu mexer aqui no layout. Vamos lá. O que é isso daqui? Não tenho nenhum evento ou risco motriz aqui. No Rio de Janeiro, tenho 3 eventos, 3 riscos aqui, que são considerados de ligação, um influenciando o outro. Tenho vários riscos dependentes que dependem desses 2 aqui. E tenho 2 que são considerados independentes. O que isso significa? Se eu não mexer nesses 3 aqui, ou pelo menos em 2 dos 3, não adianta eu querer trabalhar aqui embaixo, porque esses aqui são dependentes desse daqui de cima.
Essa é a lógica que nós temos que ver. No caso nosso aqui, era sobre a questão da criminalidade do Rio de Janeiro, então tinha que mexer aqui no combate à corrupção, por exemplo, não foi feito isso lá atrás, em 2007, deu no que deu. E aqui embaixo é a parte operacional. Então, esta parte operacional depende de você estar mexendo, né, ou tratando determinados riscos que são influenciadores. E isso daqui cria, o que está aqui no 1, cria uma estabilidade, no caso aqui do Rio de Janeiro. Então, por que serve você fazer a interdependência? É vocês enxergarem de uma maneira totalmente estratégica, totalmente holística, como que os riscos se movimentam. Brasileiro, eu posso fazer isso aí para todo tipo de risco? Não, não pode. Não dá. Não vou fazer para operacional, porque a matriz aqui, na verdade, de impacto cruzado, o ideal é você fazer essa matriz de impacto cruzado aqui, ó, essa daqui, é você fazer 15 por 15, 20 por 20 no máximo. Você não vai fazer 100 por 100, isso é um absurdo. Não vai fazer 50 por 50, um absurdo. Então, eles pedem para você poder filtrar e colocar aqui os riscos considerados mais relevantes. Então, isso é importante vocês saberem. Posso trabalhar com essa matriz aqui, com fatores de risco? Posso trabalhar. Se eu for estudar um único risco. E se esse risco for totalmente independente. Então, eu preciso entender isso daqui. Então, eu posso colocar aqui os fatores internos e depois eu coloco os fatores externos. Ou posso colocar o interno e o externo, desde que não ultrapassem 20 fatores. Senão fica um negócio absurdo, você acaba se perdendo. Isso aqui é a técnica de Michel Godet, que ele explica e fala claramente, certo? Nós tivemos no Rio de Janeiro, aí, trabalhando para a Ambev, nós fizemos um trabalho desse, em cima do roubo de carga, com um fator desse, onde dava como o fator motriz, tá certo? Dava o quê? Dava que a logística tinha que ter métrica para poder estar resolvendo o problema, por exemplo, do roubo de carga, que era um problema que tinha muita questão de conluio, caminhoneiro, etc. Então, tinha que resolver aquele problema. Como ela não tinha meta, ela não queria colocar ou não queria perder, na verdade, né, o índice dela, a logística, né, de turnover de motorista, por exemplo, que era terceirizado. Então, só para vocês entenderem que dá para aplicar tanto para risco como para fator de risco. E dá para fazer isso daqui. Então, isso é fundamental vocês entenderem o processo, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer agora? O que nós, da Brasiliano, nós evoluímos com isso? Quando nós lançamos o sistema nosso Interrix, nós colocamos no Interrisc o quê? A matriz de priorização. Então, nós fizemos essa adaptação. Então, o que é essa matriz de priorização? A gente faz um cruzamento entre a matriz de risco, que é o quê? Que é probabilidade e é impacto, tá certo? A matriz de risco, com a matriz de motricidade, que é o quê? A dependência e a motricidade dos riscos. Nós cruzamos essas duas matrizes aqui. Por quê? Eu tenho que saber os riscos que são críticos, mais críticos meus, e tenho que cruzar os riscos que são de ligação e os que são motrizes, numa mesma matriz. Como é que nós fizemos isso aqui? Nasceu a matriz de priorização. Essa matriz, senhores, é única no mercado brasileiro e internacional. De novo, única do mercado brasileiro e internacional. Por quê? Nós colocamos no eixo vertical aqui a motricidade. Então, entra aqui, primeiro, o quadrante 2 da matriz de motricidade, que são os motrizes. Todos os motrizes têm que ser tratados, obrigatoriamente. Está aqui vermelho. Ó. Os de ligação, prioridade vai ser para o laranja e para o vermelho. Tá certo? Os dependentes, prioridade 3, aqui embaixo. Não tem jeito. Tenta tratar o de ligação, o dependente primeiro, antes de cuidar, por exemplo, de um risco, tá certo? De ligação ou de um risco motriz. Ok? E o independente, última prioridade, trata aqui, inclusive, os que estão no quadrante vermelho, que são independentes, ó, porque ele é isolado. Ponto importante, não é que ele não seja importante, é como ele é independente, tá certo? Ele não tem conexão, então ele não sofre nem influência e não é influenciado, tá certo? Ele não influencia e não é influenciado. Então, por isso que ele tem que ter um tratamento, tem que tratar obrigatoriamente, mas tem que olhar primeiro o que você vai fazer com ele. Dependendo da criticidade dele ou do impacto, que é muito grande, pode ser muito grande, tá certo? Vocês têm que fazer, na verdade, né, uma análise. Mas, tecnicamente, vocês podem seguir esse roteirinho aqui, que, na nossa visão,
claramente colocado nesses últimos 20 anos, praticamente, a gente já tem um banco de dados muito grande, serve para vocês poderem atuar de maneira preventiva, claramente colocado, ok? Então, isso aqui é importante. Para vocês entenderem o que eu estou falando, então vamos aqui ver uma explicação mais calma agora sobre isso, né? Imagine vocês que você tem uma matriz de risco, essa matriz aqui 5x5, tá certo? Com essa, né, com essa criticidade colocada aqui, pintada de acordo com o cliente, e você tem aqui esse risco 91 que está no amarelo. Então, você tem riscos que está no vermelho e riscos que estão aqui no laranja. Tecnicamente falando, se for trabalhar só com essa matriz aqui, você tem que fazer o quê? Tecnicamente falando, eu vou tratar primeiro os riscos que estão no vermelho. Ó. Então, tecnicamente, eu vou tratar os que estão aqui no vermelho. Depois eu trataria o que está aqui no laranja. Esse risco aqui é um risco que está numa zona de conforto. Então, é um risco que tem uma criticidade média para baixa, não vou me preocupar com ele agora, correto? Só que, ao fazermos o impacto cruzado, então, ao você fazer o impacto cruzado, acontece o quê? Esse risco aqui cai como sendo motriz. Então, o 91, isso aqui é importante, o 91 que está aqui colocado, tá certo? Ele é o quê? Ele é hoje um risco motriz. Ele é um risco motriz. Sendo um risco motriz, ele tem que ser tratado. Porque esse risco aqui, embora não seja crítico, ele, por algum motivo, influencia os demais. Então, olha aqui que interessante, nessa matriz está colocado aqui, ó, tá certo? Esse 91 aqui influencia o 99, influencia o 98, influencia todos esses riscos aqui colocados. Se eu cruzar essa matriz aqui, né, junto com a matriz de criticidade, eu tenho esta matriz aqui integrada. Da onde eu tenho o quê? Dois riscos que são considerados motrizes, o 91 está aqui, ó, está aqui colocado, e mais dois que são de ligação. Então, olha que interessante, em vez de eu cuidar de 11 riscos aqui que eu teria antes, 7 riscos que eu teria antes aqui, eu vou cuidar de 4 apenas. Mas esses dois têm que ser traçados, mesmo eles estando no quadrante amarelo. Se estivesse no quadrante também verde, eu teria que tratá-lo na frente de um risco que está no laranja, mas ele é vermelho, que ele é dependente, mas ele é vermelho. Por quê? A dependência dele me obriga a tratar quem? Quem é ou quem são as fontes de riscos, né, desses daqui. Então, esses daqui existem ou são influenciados, eu tenho que tratar, vou em cima da causa raiz, vou em cima da fonte raiz. Deu para vocês entenderem isso daqui? Isso é a estratégia que tem que ser vista. Esta visão nós só conseguimos se vocês fizerem, na verdade, a interconectividade em risco. Se não fizer isso daqui, você não vai ter essa visão. Não adianta que não vai cair do céu, tá certo? E não pode entrar no acho o quê, penso o quê. Então, isso daqui que eu estou mostrando para vocês aqui, essa técnica, tem uma lógica científica. Teorema de Bayes. Teorema de Bayes. Ponto. Não tem conversa. Probabilidades condicionantes. Só vai acontecer o 94 se o 91 influenciá-lo, se ele estiver ativo. Se eu conseguir desativar esse daqui, grande parte desses cai pela manobra, automaticamente. Então, eles diminuem, né? Diminuem a força deles de serem materializados, mesmo não tendo controle. Por quê? Porque a fonte ativa fez com que eles, né, diminuíssem a chance de ser materializado. Isso que é importante nós entendermos, tá certo? Então, isso é a questão da interconectividade, é a questão de eu estar entendendo o processo como um todo. Fundamental entender isso daqui. Se eu não entender isso aqui, eu fico a pé. Essa é a visão holística que eu tenho. Se eu for pegar um outro case aqui, então matriz de priorização, eu cruzo motricidade e criticidade. De novo, ressaltando, é a única matriz que existe hoje no mercado brasileiro e internacional. Nós estamos cruzando os dois. Vocês pegarem o Global Risk Report, que trata e faz a criticidade e faz também a questão da conectividade, eles não cruzam os dois. Depois tem que fazer isso aqui na munheca lá. Nós já fizemos aqui, já avançamos em termos de quê? De ter uma ferramenta que possa oferecer isso de maneira integrada e casada, tá certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a criticidade de vários tipos de riscos. Então, aqui eu tenho variáveis externas incontroláveis, vocês estão vendo aí o nome dos riscos. Isso aqui são variáveis externas incontroláveis que eu tenho e variáveis internas que eu posso cruzar.
tá certo? Então, isso é importante, que eu posso tratar. Então, isso aqui é a matriz deles de criticidade, probabilidade, impacto. Se eu fosse olhar isso daqui, eu ia tratar, na verdade, né, praticamente 14 riscos de 18, só para vocês terem uma noção clara, tá certo? Faço o impacto cruzado. Eu ponho os 18 riscos na vertical e na horizontal. E eu faço isso daqui. Isso daqui, senhores, não existe matemática que resolva o problema. Tem que ser feito na munheca, né? Você tem que colocar lá o que o software oferece. É o quê? É a construção da matriz e a plotagem, né, dos riscos já nos respectivos quadrantes. E aí vem a interpretação, né? Aqui é o quadrante 1, aqui é o quadrante 2, aqui é o quadrante 3 e aqui é o 4. Não tem o risco que é independente nesse caso. E tenho apenas um risco como dependente. Pô, você tem que tratar tudo isso daqui. O que isso aqui significa? Aí vem as interpretações que vocês têm que saber. Isso daqui significa o quê? Que esses riscos aqui, que estão próximos, né? O motriz que está beirando de ligação e o ligação que está beirando o motriz, significa que isso aqui gera uma instabilidade na empresa e no mercado. Instabilidade gera. O que é instabilidade? Eles aqui, do ligação, eles estão influenciando entre si, recebem uma influência do motriz, mas como eles estão próximos aqui, pode ter a chance de um desses daqui também influenciar os motrizes que estão aqui. Então, quem cai nesse quadrante aqui é o seguinte, é uma instabilidade que a empresa está passando, está sofrendo. Então, ela está instável hoje, em função desses riscos, tá certo? Vamos ver quem são esses riscos aqui, ó. Olha que interessante, né? Então, eu tenho aqui, isso aqui é um risco, porque se houver uma crise sanitária, ela é motriz para todos os outros riscos. Então, isso aqui é importante vocês saberem, tá certo? Então, para vocês poderem entender o processo claro, ok? Tenho aqui colocado, né, mais para trás aqui, esse outro tipo de risco aqui, para a gente poder estar verificando a possibilidade dele. Ó. Vamos só enxergar que isso aqui é o que tem. Ó. Então, o tipo de risco que eu tenho, a falta de detecção, né, o risco político, tá certo? Tudo isso daqui mexe com o lado de cá e que também sofre influência, tá certo? O lado de lá, que está no quadrante 1, os mais afastados são que menos influenciam e que menos são influenciados, então eles ficam mais afastados, ficam mais isolados, mas tem a influência clara em cima deles, ó, de maneira muito clara. A questão da desigualdade social, ela mexe no contexto, por isso que ela está nesse quadrante que é o quadrante da instabilidade, caiu aqui a instabilidade, tá certo? Tem, na verdade, os outros riscos que mexem, tem até a questão do ataque cibernético, né? E outros tipos de riscos que podem vir a ter aqui, retenção de talento, tá certo? A falta de talento no mercado, e o risco que é dependente é a execução da estratégia, que é coerente. O que é coerente? A estratégia da empresa vai ser bem executada se eu tiver ações para, inicialmente, preciso ter talento, não posso ter ataque cibernético, senão a estratégia que você montou já começa a sair derrapando. Não tem como você escapar. Mesmo do tipo de empresa que eu tô lidando, a desigualdade social pode influenciar a minha estratégia. Por quê? Porque pode influenciar os meus resultados financeiros, dependendo do tipo de empresa que eu tenho, que eu sou. Então, o que vale eu entender isso aqui? Grande parte disso aqui, esse aqui a gente fez para um cliente que é sobre risco estratégico. Se eu cruzar as duas matrizes, ele me entrega o quê? Ele me entrega os dois aqui, os 4 que estão aqui no quadrante de motricidade, ó, tá certo? A crise hídrica eu não posso mexer, eu tenho que monitorar. E o daqui eu tenho apenas um que eu posso fazer, que é a falta de detecção, a falta de um processo para eu estar acompanhando, né, as variáveis externas, os riscos externos. O restante eu tenho que monitorar. Então, esses riscos que estão aqui, que eu não consigo mexer, né, eu não consigo influenciá-los, eu tenho que ter indicador e monitorar cerradamente, porque a mudança deles, para melhor ou para pior, impacta em meus riscos. Está claro para vocês? Então, isso que é importante. Então, nesse caso aqui, eu preciso ter monitoramento cerrado. E o monitoramento é um dos problemas que a área tem hoje, a área de risco no Brasil. Pouca gente monitora os riscos de forma cerrada. Pouca gente monitora. Então, eu não tenho essa visão. Eu preciso ter essa visão. Já os daqui eu tenho que fazer. Ó. Não tem como a gente poder escapar. Os daqui eu posso trabalhar alguns riscos e outro eu vou ter que monitorar. Então, aqui tem uma mescla de monitoramento e uma mescla de ação preventiva e de ação mitigatória. Inclusive, eu tenho que pensar se a questão
política, se a questão macroeconômica for forte, por exemplo, qual vai ser o meu plano de contingência para enfrentar um contexto que está mais agressivo, menos agressivo? Qual é a influência política no meu negócio? Tá certo? A vontade do príncipe. Com uma canetada eu posso mudar? Pode ter um novo quesito regulatório? Posso perder uma concessão? Tudo isso tem que ser avaliado. É isso que nós temos que estar enxergando. Nesse caso específico aqui, a gente está enxergando esse contexto de uma maneira muito clara. Então, a interconectividade em riscos, ela serve para quê, senhores? Para eu ter uma visão holística. Essa visão holística vale para riscos operacionais relevantes. Então, eu posso fazer com os riscos operacionais? Pode fazer. De novo, o ideal é fazer no máximo 20 por 20. Não vai pegar 50 por 50, que não dá. São os principais riscos da sua matriz de risco que você pode pegar e fazer, verificar se tem interdependência e interconectividade. Então, tem que fazer no risco estratégico, no meu ponto de vista, é obrigatório vocês fazerem isso, no meu ponto de vista, é importante vocês fazerem isso daqui para ter esse tipo de visão. E essa visão só se consegue se você fizer a criticidade, probabilidade e impacto versus a motricidade. Isso hoje no mercado, senhores, passa a ser uma condição sine qua non. No mercado internacional, o pessoal começou a usar bastante isso. No mercado brasileiro não se usa muito isso, né? Conto na mão direita e tiro, né, os 4 dedos, sobra um só. É importante falar isso daí porque o mercado não está acostumado com isso. E pior, tem executivo, tem alta gestão que acha isso daqui teórico. Isso não é teórico. Isso ajuda você a entender a influência de um risco sobre o outro. Então, é importantíssimo entender esse processo. Importantíssimo. Tá certo? Senão, você vai estar chutando como que o risco vai acabar se materializando, qual é a influência de um sobre o outro. Ou pior, vai gastar dinheiro e investir num risco que ele é um risco dependente, é um risco consequente dos outros riscos. E aí você investe, e depois de um tempo o risco é materializado. Aí ninguém entende o porquê. Tá certo? Então, esse é um ponto fundamental da interconectividade, da interdependência entre riscos. Ponto fundamental também, a priorização desses riscos, só nós fizemos, é óbvio que o mercado pode fazer, não tem problema nenhum, tá certo? Mas isso é um ponto importante, porque você tem que enxergar as duas matrizes se falando. Então, você tem que cruzar as duas matrizes, tá certo? Então, isso é um ponto para vocês poderem entender. A pintura dela é da Brasiliano, como nós fizemos isso daqui. Certo? A pintura pode ser conforme vocês acharem que sim, mas tem essas regras. Todo risco motriz tem que ser tratado obrigatoriamente, senhores. Não dá para você poder desprezar um risco que é motriz. Não existe isso. Não, mas ele está no verde, não interessa. Ele está influenciando os outros que estão no vermelho. Então, você tem que estar agindo em função disso. Essa visão vocês têm que ter. Se não tiver essa visão, vocês vão chutar. Então, para a gente poder concluir aqui nosso bate-papo de hoje, tá certo? Que é importante vocês entenderem o processo como um todo, né? Qual é a conclusão que eu vejo? Para vocês terem a inteligência em riscos, eu tenho que integrar grande parte, né, ou a totalidade de todas as áreas de riscos que a empresa possui. Preciso interpretar as informações, vou ter a minha inteligência, que eu interpretei as minhas informações, isso aqui é importante. Ter uma única matriz, por isso que é importante ter uma única matriz. Eu ainda vejo empresas grandes, algumas que estão listadas na Bolsa, tendo várias matrizes. Isso aí é uma heresia que se pratica, senhores. É uma única matriz, não tem jeito. Posso pegar os riscos críticos da empresa, independente da taxonomia dela. Então, isso é fundamental. Então, eu pego os mais críticos, né, independente da taxonomia delas, e vou ter o quê? Uma visão panorâmica deles. Tá certo? Não posso trabalhar mais, eu bato bastante, falo mesmo, que tem que falar, independente de a gente ter ou não o sistema, não é isso. Não pode ter SAP, Sistema Avançado de Planilha. Larguem a planilha, senhores. Isso é coisa do século passado. Nós estamos no século XXI já. Já fazem 23 anos que estamos e que entramos no século XXI. Pelo amor de Deus, saem fora disso daqui. Não dá para ficar aqui dentro. Tá certo? Isso é um erro crasso. Eu não entendo como empresas grandes de porte ainda aceitam planilhas da área de risco. Eu não aceito, porque existem vários sistemas no mercado, inclusive o nosso, obviamente, mas vários sistemas e o pessoal cisma em trabalhar com a planilha. E nós somos a única que possui hoje, o único sistema que tem hoje, o impacto cruzado.
Vários tentaram copiar, só que não sabem o conceito. Tem que ter conceito, senhores, claramente. Terceiro ponto importante, para eu priorizar as ações, para eu priorizar o risco, preciso ter a criticidade, preciso ter a motricidade. Não tem jeito. Isso eu coloquei no último webinar nosso, que foi de risco estratégico, de risco global. Então, eu preciso ter criticidade versus, na verdade, né, a motricidade. Para quê? Para eu ter na mão o quê? A minha matriz de priorização. Então, senhores, essa tríade aqui tem que acontecer. Eu tenho que fazer uma boa análise de risco, um processo estruturado, tenho que fazer uma boa análise da motricidade versus dependência, através de um processo estruturado, não é chutado. Se vocês forem ler depois o Global Risk Report, eles explicam bem a metodologia deles também. É uma metodologia totalmente qualitativa, mas é parruda, porque eles fazem questionário, parametriza, dá muito mais trabalho, tá certo? Frente a essa daqui, que é mais prática e objetiva para o business em si, tá certo? E vocês têm depois o resultado, que é a priorização. Com base em quê? No teorema de Bayes. Então, não é chutado. Você está saindo de uma premissa acadêmica, de uma premissa científica e indo para um campo prático, para vocês poderem estar entendendo o processo. Ok, senhores? Então, eu queria dar essa palhinha aqui para vocês, para falar da interconectividade, falar da interdependência entre riscos. Importantíssimo ter isso aqui na mão, porque nós temos várias áreas correlatas. Pega uma área cibernética pura, mas mexe também com a LGPD. Casamento perfeito. Os riscos de LGPD são influenciados pelo ataque cibernético. Vazamento de dados, por exemplo. Importantíssimo isso. Ok? Então, é importante saber isso daqui, classificar. Como chat final meu aqui, minha mensagem é: a intenção de aceitar o risco se equivale ao desejo irresponsável de se apostar na sorte. Então, por gentileza, não vamos apostar na sorte, ok? E o recado que eu queria dar para vocês é esse, basicamente falando. Tá certo? O material vocês vão receber depois, que quem se inscreveu no webinar. Aqui tem o telefone, nossos contatos aqui. E se alguém tiver alguma dúvida aí, no chat ainda tem um tempinho, eu posso retirar aí essa dúvida aí, né? Se alguém tiver uma pergunta direta aí para nós aí. Ok, senhores? Alguma dúvida a mais para vocês? Alguma outra? Deixa eu descompartilhar aqui para poder ver a carinha de vocês aí, no bom sentido. Mas é isso aí, senhores. Então, o que a gente não temos que fazer é basicamente isso. É importante ter essa ferramenta, é importante essa aplicação. E uma dica, né? O mercado, na verdade, não pratica isso, infelizmente, por desconhecimento. Por desconhecimento. E por desconhecimento da área de riscos, vocês não levam essa informação para cima. Então, você tem aí uma interdependência, uma interconectividade em não praticar uma ferramenta que o mundo inteiro começa a praticar fortemente. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de habilidade em estar praticando isso daqui. Tudo bem? Essa é a nossa interconectividade hoje e a interdependência. Tudo bem, então, senhores? Alguma dúvida mais? Uma pergunta? Estou recebendo aí só de vocês aqui no chat. Agradeço aí a boa vontade de vocês, agradeço a presença de vocês. Tivemos um público bom aí no pico de hoje, 62 pessoas aí, 62 pessoas participando. Mais uma vez, muito obrigado. E aguardamos aí nosso próximo webinar, que teremos aí uma notícia boa para o mercado de uma joint venture que estamos fazendo aí com uma outra área, numa outra empresa, né, na área também de informação de LGPD. Vocês vão saber em breve. Muito obrigado. Até a próxima.